Celisa Barger, é um desafio. Foi um desafio, assim, para mim, presente, assim, poder ter um papo com ela, né, que é referência aí nacional, muitos anos de astrologia, né, tá na frente ali do CINARD, né, Associação lá dos Astrólogos do Rio de Janeiro, e muito incisiva, né, muito séria. E foi um desafio, assim, poder conversar com ela. Ela trouxe um papo aí sobre o par Lua-Saturno, nesse sentido, né, da disposição pessoal. Já tinha visto uma palestra dela sobre isso, e aí eu pedi, né, para falar desse tema. E ela é muito direta, muito assertiva, né, então a gente vai entender que, dependendo do sentido da palavra, muda a conotação, né, então pessoas que são sérias, assim, elas têm a tendência a ser muito incisivas, falar assim, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, e ela tem essa característica, né, parece que ela tem um Saturno forte no mapa, e foi um desafio, assim. E eu lembro que quando eu terminei o papo com ela, um astrólogo aí, antigo também, né, falou assim, nossa, você conseguiu falar com a Celise e tal, parabéns, né, esse é o caminho e tal, enfim, foi um papo assim, fora o aprendizado, né, mega rico demais. E aí, enfim, você vai se apaixonar com esse papo. Vamos lá pra você ver. Celisa, depois você me fala o que você acha. É Bruno, a gente vai começar. Oi, Celisa, estava aqui já te apresentando. Tá me ouvindo bem? Rodrigo. Tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. E aí, ao vivo, né? Vai deixar registrado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com você, a oportunidade de te ouvir, né? E deixar deixar registrado o meu carinho e o meu respeito, assim. Outro dia eu conversei com o Robson e com alguns outros, né? E eu tenho muita reverência com vocês, né? Que estão na frente, abrindo caminho, estruturando, estudando e mostrando pra gente que está chegando agora o quanto precisa, né? Ter responsabilidade, respeito e todo esse processo, assim. Eu tenho muita admiração por vocês, de verdade, assim. E aí esse lance de gravar essa live, deixar registrado, né, poder estar gravado assim, falar assim, olha, conversei com a Celisa lá, gravei, teve uma live. Para mim, é um presente de verdade, assim, agradeço demais a oportunidade. Obrigada pelo convite. Com a referência da Gaia, que Robson e eu temos uma grande amizade e trocamos figurinhas. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui. Depois eu vou mandar um zap para ele lá. Tá. Eu sou Celisa Beranger, eu tenho uma formação acadêmica em arquitetura e urbanismo e comecei a estudar astrologia 36 anos atrás, me encantei pela astrologia e acabei deixando a arquitetura depois de 30 anos, enveredando pelo caminho da astrologia, que eu digo que para mim foi uma paixão, ainda é. Como eu disse para o Rodrigo, eu trabalho por ela e para ela. E procuro defender a astrologia em tudo o que ela realmente merece. A minha formação foi na Ciência do Rio de Janeiro e eu faço formação também em astrologia através do Espaço do Céu Astrologia Celisa Beranger. Muito legal, muito legal. E só uma curiosidade, assim, você primeiro fez o seu mapa astral e daí você se encantou pela astrologia e foi estudar ele? Foi assim que aconteceu ou não? Não. Infelizmente, eu fiz o meu mapa 3 anos antes de estudar astrologia. Foi muito ruim. Foi realmente muito ruim, infelizmente. Mas um colega meu, arquiteto, me convidou para assistir um curso de iniciação à astrologia. O que estava acontecendo? Porque tinha um congresso aqui no Rio de Janeiro, e depois desse congresso teve um curso de iniciação. E no curso eu me encantei, falei, eu vou estudar esse negócio. E nunca mais parei, porque eu acho que a astrologia é um estudo para a vida toda. Realmente você tem sempre o que está acrescentando, tem sempre, eu me dedico muito nos últimos 20 anos, que muita coisa foi traduzida de textos antigos de astrologia, a estudar esses textos também, quer dizer, a chamada astrologia clássica, né? Até o século VI. Então, eu sou uma pesquisadora, uma investigadora, e tenho muito interesse no trabalho de pesquisa. Sou autora também, eu tenho alguns livros publicados pelo Espaço do Céu, e eu acho a astrologia um
um grande elan, quer dizer, quando você se interessa realmente por um estudo para sempre. Sim, sim. E fora que eu acredito que eleva a gente, né? No sentido de, enquanto pessoa, enquanto ser, a gente cresce, né? Esse olhar para o céu traz pra gente Eu acho que valores você tem um outro tipo de olhar, né? E eu acho que você tem uma coisa bem mais humana, muito voltada para o que eu digo, a astrologia, ela dá exatamente ela foi criada para a integração do homem ao cosmos. Então, ele fazendo parte dali, como que ele fazia parte, né? Para entender isso. Então, esse entendimento maior, eu acho fantástico. E tem uma coisa que eu acho sempre bastante relevante, em que acho que tem muitos arquitetos na astrologia. Em todas as culturas que a arquitetura foi importante, a astrologia também foi, desde a Mesopotâmia. Tá? É pela visão de espaço, pela amplitude do olhar? Espaço, tempo, porque eu tenho, digamos assim, você tem uma visão espacial, isso nos permite, e eu fiquei muito encantada que foi estudando astrologia que eu descobri que os arquitetos da Renascença faziam espelhos d'água para mostrar o céu. Você não precisava olhar para cima, simplesmente você olhava para os espelhos d'água que eles refletiam no céu. Já eram mestres, né? E aí você me fala, eu fiquei, até quando você falou assim, a gente vai falar sobre o quê? E eu já te ouvi falar de um monte de coisa, e é sempre um bálsamo, assim, te ouvir, né? Sem demagogia nenhuma, é sempre um bálsamo, assim, pela assertividade que você traz e pela clareza, né, que você coloca. E aí eu vi assim, falei, nossa, vamos falar sobre o quê, né? Porque primeiro eu pensei, vamos ver se ela aceita, né? Depois eu pensei, nossa, tem tanto assunto. E aí eu escolhi o par Saturno e Lua, né? Pela proximidade do que eu lido, né, diariamente, assim, no trato da dependência química. E aí você até me chamou a atenção e falou assim, não, mas isso não tem nada a ver com a dependência química. Isso não tem a ver com outra questão, né? E aí fala um pouquinho disso. Esse daí é um estudo muito interessante do autor Dani Rudyard, e o Dani Rudyard é considerado assim, meio um filósofo da astrologia, e ele fez um estudo dividindo a própria constituição, o desenvolvimento do ser, em 3 pares planetários. E o bem curioso dessa questão é que o Sol não entrou, porque ele vai dizer que o Sol vai ser a fonte da própria vida. Então, ele é universal, e sendo universal, ele vai ser impessoal. E que o que vai dar a definição do ser especial, do ser único, seria exatamente as condições de Saturno e Lua no mapa. A gente fala par planetário, mas a gente sabe que a Lua não é um planeta, a Lua é um luminar, é o satélite da Terra, mas você que estuda astrologia, você sabe que a gente costuma, digamos assim, para englobar tudo em planeta, né? Então, e ele vai colocar como a manutenção dessa forma o par Júpiter-Mercúrio e a procriação dessa forma o par Marte e Vênus. Então, é muito interessante porque a gente está muito habituado a falar do Sol como ego e de Saturno como superego, como alter ego, né? E ele vai dizer que, na verdade, quem vai fazer a definição das fronteiras do ego pessoal com relação ao grupo cultural que a pessoa pertence, à humanidade em geral, vai ser Saturno. Ele que vai dar a definição das fronteiras interiores e exteriores da pessoa. E vai dizer que, então, o Saturno, ele vai chamar o Saturno como um tipo de consciência, da pessoa tomar a consciência de até onde ela pode ir, de até onde ela não pode ir. Na astrologia, a gente vai falar que Saturno define os limites. É um planeta social que vai indicar como a pessoa vai participar socialmente, a estrutura que ela tem. Mas ele vai dizer que não. Ele é que vai
efetivamente fazer uma definição de caráter no sentido do conjunto de toda a constituição pessoal. Mas o Saturno vai precisar da Lua, que vai indicar, na verdade, a capacidade de adaptação ao meio, às experiências próximas. Então, o Saturno ele vai dar uma forma a essa Lua que vai constituir o conteúdo. Então, também não adianta ter uma forma sem ter o conteúdo. Então, ele vai chamar a atenção que quando esses dois astros não entram em equilíbrio, pode criar o que ele chama de um nó, um complexo psicológico, que ou a pessoa pode tender a fazer o Saturno sem Lua, ou seja, criar uma estrutura, um limite muito rígido, uma obrigação, não dar importância ao seu conteúdo inconsciente, ou ao contrário, a pessoa vai negar a organização, a autossuficiência, a forma, e vai funcionar de uma maneira ou sendo dependente ou criando dependência por parte de outras pessoas a quem ela vai nutrir ou ela vai cuidar. E é muito interessante exatamente que ele vai falar o que define a pessoa não é a lógica do consciente, mas a lógica do inconsciente. Como ela elabora isso? Como ela vai desenvolver isso, entendeu? Como é que ela vai experimentar isso, né? Trazer isso para a realidade. Não é nem só como ela vai experimentar, como ela vai sentir, como ela vai funcionar com relação a isso. Entendeu? Porque, na verdade, o que a gente diz? A Lua, ela vai indicar como a gente convive com as experiências que a gente vive. Se a gente aceita e digere, ou se a gente não aceita. E quando o Saturno vai predominar sobre a Lua, ele vai meio que forçar que a Lua aceite, mesmo que seja uma coisa que ela emocionalmente não está aceitando. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, reações iguais em situações que são diferentes, o Saturno pode estar ali impedindo que esse conteúdo extravase. É como se tivesse um gatilho acionado e quando chega perto de uma situação, ela reage do mesmo jeito. Não é tanto por gatilho. Você vai ver que o Saturno ele tem uma coisa muito ligada à preocupação, como eu vou ser visto, o que os outros estão achando, que é principalmente numa situação em que a pessoa esteja exposta externamente. Toda a impressão dela. Não é a impressão dela. Digamos assim, ela estrutura um comportamento definido que nas suas exposições ao meio externo tem que ser assim. Entendi. Independente de se ela está aceitando aquilo ou não. Entendi. E isso vem pelos aspectos. Não, aí você tem, não, eu não estou falando de aspecto entre Lua e Saturno. Quando tem o aspecto, aí já é uma outra história. Pode ter faltado nutrição no começo da vida, a pessoa teve que crescer rápido e não deu tempo de elaborar ou desenvolver emocionalmente. Mas eu estou dizendo quando não tem ligação entre os dois, pela condição de força no mapa, você sabe a astrologia, você vai ter não apenas a posição no zodíaco, os aspectos, mas também a localização por casa. Sim. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com a teoria da dominante, do André Barbeau, que você tem como busca localizar, não quer dizer que só tenha uma, às vezes pode ter. Hoje mesmo eu atendi um mapa que tinha 4 planetas dominantes. Então você tem sempre que privilegiar qual deles seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Tem várias, é difícil a gente explicar aqui, mas eu vou te dar um exemplo que você deve saber que isso dá uma certa força a um planeta. O mapa vai falar do horizonte, do local que a pessoa nasceu. A gente vai chamar ascendente e descendente. Na verdade, o mapa mostra o que está acima do horizonte e o que está abaixo do horizonte.
Sim. Então, se você tem, por exemplo, todos os astros na parte inferior do mapa, só tem um na parte de cima, aquele astro já recebeu destaque. Ou se você tem, como no caso de um mapa que eu atendi hoje, a pessoa tem uma lua muito forte aspectando outros 5 planetas. Quer dizer, ela está ligando com todo mundo. Então, para essa pessoa, por exemplo, o fator nutrição, proteção, suporte é muito importante. Ela e até aí, tem em cima disso, ver como que esse Saturno está, e aí estabelece essa relação. Exatamente. Se esse Saturno, por exemplo, essa moça tem um Saturno em Aquário, que é o domicílio diurno de Saturno, e tem Sol e Marte também em Aquário. Mas a Lua está numa posição de destaque em relação, mais destaque com relação a esse Saturno. Então, por exemplo, ela teve dificuldade de ser mãe, mas ela foi fazer tratamento para ela ser mãe. Teve 3 filhos, ela trabalhou, mas sempre privilegiou os filhos. Sim. Ela não entrou nessa situação, como eu falei, aí por outros aspectos da Lua, nem ela criou dependência, nem ela foi dependente, ela foi autossuficiente, porque tinha um Saturno ali também funcionando. Eles não estavam brigando, a Lua simplesmente estava predominando. Entendi. Quer dizer, mais importante dar a nutrição do que garantir a estrutura, a segurança, a autossuficiência. E mesmo nesse estudo, porque quando você colocou nessa estruturação do estudo dele, ele considera o Sol como sendo social, então o Sol não entra nesse cálculo. Universal e impessoal. Então, quer dizer que ele não entra na base de estudo. Não, veja bem, eu estou dizendo, eu, por exemplo, utilizo esse enfoque do Dani Rudhyar como um complemento. Sim. Não como a minha base de atendimento, que eu te falei que eu uso a teoria da dominante. Então, eu, por exemplo, acho que o Sol, porque o Rudhyar diz o seguinte, o Sol, se a Lua estiver brigando com o Saturno com a Lua, para reprimir o outro, para impedir que o outro funcione, o Sol não entra nessa história. Aí eu digo, não, exatamente, você pode usar o Sol para iluminar aquilo, para olhar aquilo de fora. Entendeu? Ele diz a consciência, né? Porque ele dá outro tipo de consciência. Que ele diz que as fronteiras, a estrutura e a consciência do ego é dada por Saturno e não pelo Sol. Mas a gente não vai abandonar tudo que a gente sabe. A gente sabe que o Sol vai ser considerado como vontade, autoridade, consciência, que essa coisa da consciência do Sol é moderna. Tradicionalmente não tinha isso. Arquétipo do masculino, ativo, diurno, né? É muito moderno? Eu diria para você que é bastante moderno. Se você for olhar as bases da astrologia que foram desenvolvidas na Grécia, que é a origem toda da Mesopotâmia, sim, você vai se surpreender, por exemplo, no caso da Lua, que a gente usa muito hoje, o próprio Rudhyar usou aqui como conteúdos internos e inconscientes, difíceis de você controlar. Essa coisa de emoção e sentimento também não existia. Família, esposa, mãe, arquétipo do feminino. Entendi. Entendeu? Eu diria assim, eu não vou fazer uma astrologia dentro da linha psicológica. Eu digo, a astrologia é bem mais antiga do que a psicologia. Quer dizer, ela tem uma base de pelo menos 4.000 anos, que foi se desenvolvendo, né? Então, eu não vou usar, mas eu vou respeitar, porque isso foi sendo inserido.
Então, e a maioria das pessoas esquece um papel da Lua importante, que eu até me lembrei disso agora por causa desse mapa de hoje, que é a questão do movimento. A Lua é o astro mais rápido do céu. Faz pulsar, né? Hein? Ele faz pulsar, né? Ele traz a pulsação. Não, né? não é só pulsar. Ele vai dar o impulso vital, pode ser dado pela Lua. Mas eu digo assim, ele fala de flutuação, de movimento. 2 dias e meio, a Lua muda de signo. É a única que vai percorrer o zodíaco em 27 dias e meio. E os cancerianos que o digam, né? Depende. Eu sou canceriana, mas eu tenho a Lua em Escorpião. Entendi. Faz uma diferença, entendeu? E tem um detalhe que é bem importante também. Porque eu sou canceriana, mas eu tenho Sol junto a Saturno. Isso muda bastante. Muda sim. Qualquer detalhe muda, né? E dentro desse contexto, nesse ainda falando do tema, né, do par Saturno e Lua, quando a Lua tem essa predominância, a pessoa pode, através de um parceiro, conseguir esse equilíbrio ou não? Não, por que através de um parceiro? Uma busca externa. Porque ela não integra o lance da responsabilização, né, que é a questão de Saturno, da estrutura em si, e isso pode ser compensado através de uma parceria? Olha, até pode se o Saturno estiver lá na casa das parcerias, que é a 7, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então você vai ver alguém que pode buscar uma pessoa mais estruturada, que pode buscar uma pessoa que seja mais experiente, porque o Saturno ele tem muito essa coisa ligada à experiência. Ao tempo. Ao tempo. O amadurecimento, tanto que você vai ver que as pessoas que têm um Saturno forte tendem a amadurecer socialmente cedo, o que não quer dizer que emocionalmente ela tenha amadurecido. Sim. Porque você vai ver assim, quando alguém diz assim, o fulano é muito maduro, porque ele é responsável, que ele é sério. Não tem nada a ver, ele é maduro para as questões sociais, é o que é Saturno. Para participar bem do social, para saber o seu limite, a sua fronteira, não avançar onde não deve. Mas isso não quer dizer que ele tenha o lado emocional, tanto que eu sempre digo assim, você observa, principalmente, as mulheres têm um lado mais receptivo, que os gregos chamavam que era feminino e o masculino é que era ativo. Ou seja, isso numa maneira de rebaixar o feminino também. Mas, de alguma maneira, porque ela já tem naturalmente essa natureza receptiva. Então, você pega, por exemplo, um homem que tem uma lua muito forte, que não dá atenção a ela, e ele está fazendo as coisas, ele pode estar bem profissionalmente, ele pode ter um bom resultado. Quando acontece um problema ligado a sentimento, família, ele desmonta. Simplesmente desmonta. Porque não pode deixar de dar atenção a isso. É curioso, né? A gente não tem esse olhar popularmente, né? Entendeu? É bem interessante se observar. Quer dizer, é um homem que tem uma lua forte no mapa e, digamos, projeta aquilo nas suas figuras femininas. Mãe, esposa, depois filho. Mas a hora que tem um problema ali, ele desmonta. Entendi. E puxando para cá, para ver se você consegue, se eu consigo, né, me ajudar. Aqui, eu relaciono, quando eu digo as pessoas que eu trato, né, eu relaciono muito a Lua com o lance do condicionamento e a infantilização. O comportamento. E a infantilização e ali também a base dessa busca pelo vício em si, né, por compensar uma carência, por esse condicionamento emocional mesmo, nessa infantilização. E o encontro com Saturno, ou a integração desse Saturno, ele pode sim trazer esse processo de estruturação e, como consequência, a recuperação, por esse olhar.
Claro, porque na verdade, muitas vezes, quer dizer, você sabe que a astrologia, a gente tem a tendência natural de ligar o vício a Netuno, e eu costumo chamar a atenção para Plutão no sentido da compulsão que ele promove. Sim. No Sim. sentido, inclusive, da pessoa achar que ela vai ter o poder de controlar aquilo e ela não consegue, porque ao contrário, aquilo leva para isso. Então, exatamente, a gente diz, não para Plutão, mas principalmente para Netuno, o antídoto é Saturno. A realidade. Se apropriar da realidade. Não, é encarar a realidade e participar dela. Não fugir dela. Sim. Entendeu? Sim. Sim. Eu falei com o João é um professor da Gaia, e ele coloca de uma forma assim, o jeito dele expressar é muito legal. Ele fala assim que se não passou pelo portão de Saturno, vai ter que voltar lá depois para integrar isso. Eu sempre, quando eu ensino os planetas, eu sempre digo que o Saturno é a ponte para lidar com Urano, Netuno e Plutão. Saturno é o limite da visibilidade a olho nu. Por isso que ele era conhecido desde que os planetas foram vistos. Né? Porque os planetas, a astrologia também não começou com planeta, começou só com estrela. Planeta veio depois. Então, Sol e Lua, depois planeta. Mas eu digo assim, se a pessoa se der bem com Saturno, o seu potencial de se dar bem com Urano, Netuno e Plutão é muito melhor. E se não se der bem com Saturno, vai ser difícil ir além do que é visível a olho nu e que, portanto, está muito mais distante. Sim. Total. Sim. E nesse balanço, né? Nesse entre predominância e não, a Lua sem o Saturno, ela é muito mais prejudicial do que o Saturno sem a integração da Lua? Não, olha só, eu diria assim, o Saturno também não vai funcionar sem a Lua. Os dois são indispensáveis. O que complica é um desequilíbrio entre os dois. Entendi. O Saturno precisa da Lua para funcionar. O que eu estou dizendo, como é que eu vou dar forma aqui? Tem que ter um conteúdo para dar forma. Sim, senão é só a capa, né? Exatamente. Então, claro, tem esse lado que eu falei para você, o Saturno tem muito essa preocupação. O que é mostrado? O que vai? O que aparece? A Lua, não obrigatoriamente, ela está interessada em mostrar. Na verdade, ela mostra reagindo. É a maneira, com comportamento, com hábito. E o que a gente fala? Que a Lua, se você tem uma maioria dos comportamentos, você deve saber isso, pode ser constituído até aos 4 anos de idade. Mudar aquilo depois é muito difícil. Impossível? Tudo é possível. Se não fosse possível mudar, não teria sentido a astrologia. Você tem que saber o mapa da mina exatamente para poder funcionar de acordo com ele. Sim. Mas, digamos assim, há uma tendência para por exemplo, essa coisa da Lua, quer dizer, uma repetição de comportamentos, uma repetição de hábitos, embora ela tenha um lado muito também que foi recebido da família. A Lua vai indicar, quer dizer, a primeira pessoa que deu suporte, que deu nutrição. E nas ligações difíceis de Lua com Saturno, muitas vezes faltou esse suporte, faltou essa nutrição. Entendi. E aí eu estou te dizendo, a pessoa não estruturou, não organizou internamente. Não conseguiu elaborar. Eu acho que para mim, tanto a dificuldade de uma predominância de Saturno, como de uma predominância da Lua, a minha indicação sempre é terapia. Que a pessoa procure uma terapia. Para conseguir integrar, para conseguir ter equilíbrio disso, né? Para conseguir o equilíbrio da história. Porque o Saturno, se ele está predominando, ele vai tentar negar a Lua. Não importa, estou sentindo? Não pode sentir. Como não pode sentir?
precisa sentir, exatamente para demonstrar aquilo. Então, Você sabe que eu atendi uma menina esses dias, acho que era lá de Recife, e ela tem a Lua em conjunção com Netuno e Júpiter em Capricórnio na casa 7. E a gente estava falando exatamente sobre o que você falou agora, né? Dessa briga, né? Entre não posso sentir, não me permito, né? Não é legal sentir, e ao mesmo tempo essa enxurrada de sentimento. mas eu diria assim, olha só, para mim é muito diferente a Lua de Capricórnio da Lua ligada com Saturno. A Lua ligada com Saturno é muito mais difícil. Você vai ver ligações harmônicas, a pessoa controla o que está sentindo. Se preocupa muito em não demonstrar. Ali, eu diria que seria para ver onde estava Saturno nessa história. O que você diz é que quando tem um ênfase com Saturno, é muito mais forte essa negação. Mas nem se essa pessoa, ela poderia estar procurando alguma coisa bem delimitada e maravilhosa em outra pessoa, se isso era lá na casa 7. Sim, exatamente isso. Entendeu? Então, ela vai transferir aquilo para o outro, mas o Netuno está lá, vai funcionar Netuno, vai funcionar Júpiter, mesmo em Capricórnio. Sim. Entendeu? Sim. Tem um monte de pergunta aqui, um monte mesmo. Tem uma aqui que perguntou o que é um desequilíbrio da Lua e Saturno? Qual que é o que a gente está falando, né? Um predomina sobre o outro. Um é muito forte e o outro é que eu estou dizendo, é um pouco difícil para uma pessoa que não sabe astrologia. Eu dei um exemplo para você. Todos os astros estão abaixo do horizonte, tem um só acima do horizonte. Se for Lua ou Saturno, ele vai ter tendência de predominar. Sim. Mas é uma técnica para você ver como isso predomina. Se você tiver visto lá o meu texto, que está no site do Espaço Céu, ele vai falar sobre isso. Mas é uma apresentação num congresso de astrologia, não é para uma pessoa que não sabe, entendeu? Sim, mas eu li sim. Achei muito legal. E aí, como você estava falando, essa reação ainda com aspectos harmônicos. Quando o aspecto é desarmônico, no caso... Não, eu não estou falando de aspecto, Rodrigo. Eu estou falando olhar um e olhar outro no mapa. Sim, eu digo assim, que anteriormente você tinha dito assim que isso, em harmonia, a Lua, você já vê a pessoa tendo dificuldade de se Não, aí é aspecto. Sim. Todas as ligações da Lua com Saturno vão tender para algum controle emocional, para não deixar passar o que elas não querem que passe. Um receio. Tem um texto do Fernando Pessoa, que eu não sei se você sabe que Fernando Pessoa era astrólogo. Sim. Poeta, exatamente. E ele tem muitos textos de astrologia, que eu tive o privilégio de ter acesso a algum desses textos. Fernando Pessoa tinha uma lua em Leão em conjunção com Saturno, juntos ali os dois, no ponto mais alto do mapa. E aí um dos textos dele diz assim: é o pior aspecto que há da Lua com Saturno. Não adiantava sem Leão, porque o Saturno ali botava exatamente aquela manifestação para dentro. Você sabe que eu atendi uma menina com Lua Saturno na casa 1. E aí ficou muito evidente assim que ainda nesse lance de repelir tem uma projeção do externo, né? Então ela está sempre projetando, né? Culpando, assim, até de uma forma incisiva, né? Se defendendo de uma forma incisiva de algo que ainda nem aconteceu, né? Essa defesa. Eu diria que para mim não é nem defesa, é controle. Tentando controlar o que vai acontecer. Para evitar de sentir. Exatamente. Então, se eu souber antes,
Eu não vou precisar demonstrar. Eu não vou, Sim. eu posso controlar. Agora, se eu for apanhada de surpresa, ainda mais a lua na casa 1, né? Que a pessoa pode demonstrar o que está sentindo. Sim. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Legal. Então, porque olha só, a gente fala sempre assim, você vai falar assim, a lua, ela fala da infância, do que foi recebido da família. O Saturno, ele fala muito de maturidade. Tanto que a gente, a astrologia, só considera uma pessoa adulta depois do primeiro retorno de Saturno, lá 29, 30 anos. Antes dessa idade, ainda não acabou de formar completamente a estrutura pessoal. Ainda não sabe nem o que é, né? Não sabe o que é. Eu digo, principalmente, a gente vê hoje, porque na minha geração, todo mundo chegava ao retorno de Saturno já encaminhado. Hoje não. Hoje você vê várias pessoas que nessa idade ainda não estão encaminhadas na vida. Aí, no retorno, vem uma cobrança para pegar uma direção. Não tem que ser a direção definitiva, mas naquele momento tem que ter uma direção. Sim. A Júlia colocou aqui, eu tenho a Lua em conjunção com Saturno e foi punk até os meus 29 anos. Passei por uma infância de extrema pobreza, tive que me afastar da minha mãe por motivo de dinheiro. Falou aqui, cara. Na verdade, aquilo que eu falei, que você vai ter uma falta de suporte. Pode ser por uma questão material, pode ser por uma outra questão. Às vezes pode faltar mesmo uma pessoa da família. Entendi. Entendeu? Quer dizer, então, aí é que eu digo, quando ela falou aí foi punk, ela foi obrigada a amadurecer sem passar pelas devidas etapas de desenvolvimento emocional. É tipo assim, tem que ser madura, tem que se dar conta, tem que ser autossuficiente, tem que se cuidar, não pode depender que ninguém cuide. Isso para uma criança, um jovem é complicado. Sim, com certeza. Mas aí é que eu digo, o interno não desenvolveu o suficiente. Entendi. E você sabe que outro dia eu fiz uma apresentação numa clínica e eu coloquei de uma forma assim, porque quando a gente fala da doença da adicção, a gente vai fazer menção a Netuno, né, nessa fuga da realidade, e aí a gente pode entender esse Saturno como uma linha do tempo, e cada época do ano, como você colocou, da infância, situações, né, primeira namoradinha, primeiro emprego, coisas desse tipo, que trazem essa realidade, e a pessoa vai passando e vai acessando essa realidade em cada tempo. E aí com essa fuga, né, a pessoa ela não consegue aprender aquilo, né? Aí você sabe que tem os estudos que a gente faz, porque tem inclusive isso são técnicas diferentes que a gente já compara da Lua pela progressão e do Saturno por trânsito. Eles estão... Sempre a Lua vem primeiro, Saturno vem depois. A Lua vem primeiro, Saturno vem depois. Quer dizer, o ideal é a chance exatamente de que você desenvolva primeiro a Lua e depois o Saturno. Mas pode acontecer situações como essa que o Saturno, quando ele está ligado ao tempo, é que com o tempo fica muito mais fácil de lidar com ele. É ótimo isso. O Cronos, o deus do tempo. Com o tempo, aí, para mim, por exemplo, atualmente, é fácil, mas jovem, complicado. Eu falei, gostaria muito de ter feito o meu mapa quando eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Entendi. Porque teria me ajudado muito a entender algumas coisas mais rígidas, algumas coisas menos, digamos assim, o meu Saturno é mais forte do que a Lua. Então, eu sei muito, muito bem como é isso. Eu não tive falta de suporte, graças a Deus, eu não tenho ligação. Mas eu teria entendido por que eu privilegiava a autossuficiência, a estrutura, o limite, a reserva. Reserva no sentido de não se expor. Sim.
Entendi. E depois, e aí o que você está dizendo é que com esse Saturno na frente, você foi se dar conta depois, lá na frente, que poderia ter se permitido algumas coisas, né? É isso, né? Exatamente, quer dizer, aí você vai entender, claro, eu fiz o meu mapa com acho que 36 ou 37 anos. Eu falei, teria me facilitado muito a vida se eu tivesse feito uns 15 anos antes, entendeu? Sim, mas eu acho que a gente sempre tem essa sensação, né? Eu podia ter encontrado isso antes, né? Independente da idade, né? Eu sempre tenho essa sensação. Não, mas eu digo para você que não importa. Olha, eu já fiz mapa de pessoas de 70 e poucos anos e foi muito válido para elas. Não importa a idade. Sempre é importante. Sim. Aqui, o povo quer saber. Aqui você falou, deu deixa, o povo que tem curiosidade, né? Em qual Saturno está a sua casa? Quer dizer, em que casa está seu Saturno, né? Acho que é isso que eu quis dizer. No meu descendente, bem na linha do horizonte, ele estava se pondo. O Sol ainda não tinha se posto. Ele se pôs primeiro, depois o Sol. Então, bem na linha do horizonte. Que legal. Muito legal. Em compensação, a minha Lua está mais alta no mapa, na casa 10. Entendi. Em Câncer na casa 7. Sim, ascendente de Capricórnio. Ascendente de Capricórnio. Muito legal. E, enfim, eu não quero. A gente combinou de ser meia hora, né? Isso, e deixar a gente ficar aqui, mas eu não quero abusar. Não. Eu quero de verdade agradecer assim, esse papo. E aí você pode falar da escola, né? Como te encontrar, dos seus cursos, o que você está fazendo atualmente, para a gente poder te acessar. Como eu falei, eu tenho um site, um Facebook e um Instagram, em nome do Espaço Céu, Astrologia, Celisa Beranger. Eu coloco postagens sempre nesses, não é todo dia, claro, mas eu coloco postagens comentando sobre o céu, falando de lua nova, falando de lua cheia, que são sempre posições importantes. E o Espaço do Céu, no Espaço do Céu a gente faz uma astrologia, mas também serve para informação ou para complementação. Os cursos, eles são por semestre, então, nesse momento, não tem nenhum curso começando, só os chamados cursos de verão do ano que vem. Então, aí são cursos mais rápidos, e a pessoa não é obrigada a se comprometer com o semestre, mas eu procuro chamar atenção também, não apenas para astrologia, mas também de você falar, por exemplo, olhem para o céu, que eu sempre chamo atenção para isso. Então, quando tem uma conjunção no céu, quando tem algum espetáculo bonito no céu, eu também procuro chamar atenção nesses 3 locais. Falando nisso, não vou deixar passar, se você puder falar uma mensagem sobre essa lua nova, sobre esse ciclo que a gente está entrando agora, que você puder acrescentar sobre isso. Não, já entrou, né? Já entrou, segunda-feira eu chamei atenção, uma lua nova, muito interessante, porque ela é em Libra, um signo de parceria, de interação com o outro, mas em conjunção exata com Marte, no mesmo grau de Marte ali em Libra. Então, sempre a gente tem a história que a lua nova, ela começa um novo ciclo. Então, aquilo vai ser mais importante individualmente para o assunto do mapa natal, onde aquele grau se localizar. Mas ela tem sempre a conotação de começo. Por quê? Porque é a hora que a lua encontra o sol e começa a se afastar dele, até chegar no máximo, que é a lua cheia. Então, eu diria, ela é uma lua nova ativa, de ação, movimento, de alguma atitude. Agora, como ela também está ligada com Urano, tem que ter um pouco de cuidado com um certo impulso. Então, eu digo a você isso que eu chamo a atenção.
você vai ter um signo, mas você vai ter um planeta que não tem nada a ver com aquele signo, mas ele está lá. Ninguém vê lua nova, né? Porque exatamente quando a lua está junto ao sol, pode olhar para o céu à vontade que ninguém vê. Você vai ver quando ela... Agora ela já está visível. Sim. Se afastou 45 graus do sol, já está visível. E, se não me engano, ela vai encontrar agora, nesse fim de semana, com a Vênus. Mercúrio. Vênus. Com a Vênus? Mercúrio é mais difícil de ver, a Vênus é mais fácil. Ah, sim. A Verdade. Vênus, que é muito brilhante, eu acho que é agora, no fim de semana, que a Lua vai encontrar a Vênus. E já está em Sagitário. Vênus já está em Sagitário. Brilhante no céu. É isso. Entendeu? Então é isso. Eu agradeço a você também. Eu que te agradeço demais a paciência. Obrigada pela oportunidade. A disponibilidade, a paciência. Você é linda, você é uma mestre. Muito obrigada. Enfim, a gente tem a gente tem muita sorte de ter você, de ter outros astrólogos que tem essa seriedade e essa benevolência de ensinar, né, de passar pra gente, assim, ó, é por aqui, é por ali, não é isso, é aquilo, não foi isso, foi aquilo. E é muito legal. Te agradeço demais. Tá registrado. E é isso. Um beijo, um ótimo final de semana. Igualmente, muito obrigada. Ótimo final de semana para todos. Bom feriado. Beijo. Beijo, Celina. Obrigado. Beijo, querido.